Será que você está pronto para ser franqueado? Será que você está pronto para ser empreendedor? Porque nenhum demérito. Tem gente que não está preparada para ser empreendedor. Tem gente, eu conheço gente querida, que é excelente como executivo dentro de uma grande empresa, mas não é um empreendedor. Todo negócio nasce de um problema. Só existe negócio se alguém tiver um problema para ser resolvido. Porque o que você faz com o negócio? Você resolve o problema de alguém. Esse não pode ser um alguém, tem que ser alguém, tem que ser uma quantidade de gente num volume razoável que tem o mesmo problema e que tenha grana e disposição para pagar pela solução que você tem para oferecer. Não perca seu tempo, isso eu aprendi com a minha mãe, essa lição lá atrás, não perca seu tempo tentando resolver os problemas que não estão ao seu alcance, não está ao seu alcance resolver. Não está no seu controle. Não perde tempo com isso, foca naquilo que você pode fazer. Foca naquilo, ela dizia sempre assim, não deixa que aquilo que você não consegue fazer impeça você de fazer aquilo que você consegue fazer. Faz o que você consegue, faz o que está ao teu alcance e aí faça o melhor que você puder. Olá, bem-vindos ao Pivotando. Toda semana eu estou na sua companhia aqui, nos canais digitais, nos canais de áudio e vídeo do SBT News, gravando aqui nos estúdios do SBT e também na TV aos domingos, aos sábados, cortes durante a semana. É isso aí, esse é o Pivotando, sempre trazendo ensinamentos, lições, aprendizados para você, para o seu negócio, para a sua vida, para a sua carreira, para a sua família. A gente aborda esse tipo de tema aqui, mas sempre na linha do como fazer, como te ajudar, como fazer com que você prospere, saia dos problemas, saia das dificuldades, porque todo mundo passa por isso, né? Eu já passei, acho que também por isso que eles me chamaram, né? Para fazer o Pivotando. E o programa é isso, é lições de vida, de pivotada da vida. E hoje eu trago um cara que pivotou muitas vezes a vida dele, né? E apesar de ser um tema... É um cara de um tema específico, especialista em um tema específico, mas tenho certeza que a vida dele, ultimamente, inclusive, ele pivotou para ser ciclista. Mas nada mais, nada menos que o maior mestre de franquias do Brasil, quiçá do mundo, da América Latina, membro da Academia Brasileira de Marketing, fundador da ABF, Associação Brasileira de Franquias, pioneiro das franquias do Brasil, 13 livros publicados sobre franquias e vendas. Cara, ele é fundador da primeira consultoria especializada sobre franquia na América Latina, que, atenção, leva o sobrenome dele, que é meu amigo querido Marcelo Scherto. Pô, João, é um prazer estar aqui com você, é uma honra. Sempre. Você é uma enciclopédia viva. Não sou nada, cara. Eu estou aprendendo todo dia. Eu sei, você é um aprendedor, você é um gigante, porque você é um incansável, um imparável. Um gigante. Eu aprendo demais com você. Toda vez que a gente se encontra é uma palavra positiva, uma palavra de incentivo ao ambiente de negócios do Brasil. Eu insisto em ser otimista, João. Eu não consigo ser pessimista. Eu acho que a gente tem que acreditar. Dificuldade tem. Aquilo que você diz, você passou por dificuldade. Eu também. Você quebrou, eu quebrei. Assim, isso faz parte. Mas a gente tem que acreditar, e tem que acreditar, acima de tudo, na gente mesmo. Né? E muita gente não fala sobre isso, né? Esconde essas coisas. Não, eu acho o contrário. Eu já propus, inclusive, mas as pessoas para quem eu propus não toparam, a gente montar um seminário inteiro, um evento inteiro, para falar do que deu errado. Porque acho que eu aprendi muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. Eu também. E como eu sou consultor, eu tenho uma grande vantagem, porque eu aprendo muito com os erros dos outros. Porque eu estou lá vivendo, mas não é o meu que está na reta, não é o meu dinheiro que está ali, não é a minha empresa. Você mas sente como se muito fosse envolvido, está ali, porque eu estou ali para ajudar a achar solução, porque eu, antes de ser consultor, eu fui advogado, que também é uma raça que só é chamada quando tem uma encrenca, né? Quando tem algum problema para resolver. E você vai lá e está sempre, quando você vê um problema, você quer achar um direcionamento, achar um caminho, e você sofre com aquilo. Mas desses anos todos fazendo consultoria, a gente vive hoje num momento muito diferente. Eu queria essa tua percepção ao longo desse programa, porque... os canais são diferentes, a maneira de se comunicar é diferente, tudo muito diferente. E eu queria exatamente fazer esse deparo, esse movimento desses anos todos, porque você é um cara, além de ser pioneiro, você é o que tem mais longevidade, talvez, no mercado desse... Não estou chamando de velho, não. Não, João, mas é uma coisa que eu tenho reparado muito nisso.
Eu, hoje em dia, se eu não sou o mais velho dentro da sala, eu sou o segundo mais velho. Assim, quando eu não sou o mais velho, mas assim, isto dentro de sala de reunião, dentro de eventos, numa palestra, um evento fechado de cliente, eu invariavelmente, aqui, eu sou o mais velho, porque é isso, eu insisto em continuar ativo aí. Aliás, você está ativo, a gente estava falando sobre isso antes de começar. Né? Não, eu tenho um plano de vida que eu pretendo continuar ativo, útil e relevante até pelo menos os 85 ou 90 anos de idade. Então, assim, eu estou trabalhando para. Não é uma coisa assim, vai acontecer. Não, eu estou trabalhando, inclusive, do ponto de vista de preparo físico e você tudo tá mais. Muito bem, você está muito bem, inclusive. Mas o meu briefing para o personal trainer é exatamente o que você quer? Você quer ficar sarado? Não quero ficar sarado, não vou ficar nunca, não tenho nem tipo físico para isso, mas eu quero poder carregar minhas netas no colo e eu quero vê-las crescerem. Assim, acho que eu tenho esse objetivo. Acho que a última pivotada que eu dei foi virar avô, né? E eu virei avô 2 vezes muito seguidinhas. Mas assim. essa pivotada não dependeu de você, né? Essa não dependeu de mim, essa não dependeu de mim, mas você quer saber a mais gostosa de todas. O melhor emprego do mundo é ser avô. Cidadão, eu tô louco para ser avô. Você falou aqui, é a melhor coisa do mundo. Você não pode imaginar como é gostoso. É uma coisa que as pessoas me falavam, eu falava, isso é bobagem. Eu me sinto um adolescente apaixonado, eu quero saber delas o tempo inteiro, o que estão fazendo, com quem estão, o que comeram, onde foram. Qual a idade delas? Eu tô com uma que está com 1 ano e 7 meses e a outra está com 6 meses agora. São muito pertinho uma da outra. Participe do programa Pivotando. Escaneie com seu celular aqui na tela e participe do programa respondendo perguntas, participando dos jogos e ganhando prêmios. Pois é, nós estamos no Pivotando. Então, o que é pivotar para você? Pivotar para mim é você realmente dar uma virada, mas assim, brusca. Realmente você mudar de vida. Eu fiz isso um belo dia quando eu mudei de carreira. Eu sou advogado, né? Formação, a única formação que eu tenho universitária, eu tenho a faculdade e o mestrado, né? Fiz mestrado em Direito em Nova York, na Universidade de Nova York, e na minha família não era uma questão nem de vocação, nem de gosto. Você ser advogado era quase um karma, assim, gerações e gerações de advogado. Não foi uma escolha, eu tinha, quando eu fui entrar na faculdade, tinha 17 anos, João, o que você sabe decidir com 17, com uma influência enorme em volta, familiar. E numa cidade pequena, que naquela época também não oferecia tantas alternativas. Pra você ter uma ideia, o curso de administração de empresa foi criado 1 ano antes de eu fazer vestibular, não existia. Medicina só foi criado depois, engenharia só foi criado bem depois. Então, você podia fazer letras, psicologia, história, geografia, aquela coisa ali, ou você podia fazer direito, talvez uma ou outra faculdade. Então, é muito pouco. Então, meio que assim, o ambiente vai te formando, vai te empurrando para aquilo, mas não era a minha praia, não era o que eu gostava. Tanto que, no dia que eu descobri um treco chamado marketing, que foi absolutamente sem querer. Eu me lembro, estava numa livraria no centro de São Paulo e de repente eu vejo um livro lá, qualquer marketing. Eu falei, marketing? O que será marketing? Que será? Eu peguei aquilo ali e comprei o livro no impulso e fui ler. Era um livro qualquer, eu não lembro mais se era do Kotler ou era do Theodor Levitt, eu já nem lembro mais. Mas aquilo ali foi, puta, é isso, eu quero... Eu gosto disso, mas eu via aquilo ali meio como um hobby. Eu lia muito, estudava muito, mas nunca pensei em ter aquilo ali. É porque você era meio do back-office, né? Do cara cara, e assim, eu não sentia esse espírito empreendedor, essa coisa. A gente não sabia nem que essa palavra existia. Não existia. Né? Na verdade, não existia. A palavra empreendedor não existia. E você não tinha tanto acesso a informações como tem hoje. Hoje, João, acho que o problema maior que a gente pode viver é morrer de indigestão por excesso de informação e não de fome por falta de informação. No meu tempo, quando você queria fazer alguma coisa, no tempo que eu comecei minha vida profissional, você tinha que pesquisar. Eu me lembro, assim, para escrever alguma coisa, eu queria escrever um artigo para um jornal, para a Gazeta Mercantil. Cara, você tinha que ir na biblioteca pesquisar. Você tinha que ir numa biblioteca procurar. Eu fui na biblioteca da GV,
procurar informação sobre o que era a franquia, poder escrever um primeiro artigo falando disso. Você vê esses meninos de hoje, né? Eles têm tudo muito fácil, né? Tem muito tudo rápido. Fácil. Tem né? tudo mais interessante, né? Outro dia eu estava assistindo um videozinho curto do Walter Longo, que é um cara ótimo. Que adora tendências. Adora né? tendências e a coisa. E o Walter falando que foi fazer uma palestra faculdade, gente jovem, bastante jovem na plateia ali, e ele na véspera tinha assinado o ChatGPT, o 4, né, a versão paga, coisa e tal. Então ele foi com o celular dele e mostrou, olha, eu tenho aqui a Biblioteca de Alexandria, foi a imagem que ele usou. O conhecimento da humanidade está aqui na minha mão. Você pode perguntar qualquer coisa sobre qualquer tema em qualquer época da história, em qualquer língua, está aqui e pode perguntar. E os garotos só perguntaram bobagem, porque não sabem perguntar. Acho que esse é um problema sério. Assim, a falta de curiosidade. E outra coisa, João, que eu acho que aí, gente mais velha até passa a ter um pouco de vantagem na hora de usar a inteligência artificial. A gente sabe redigir prompts melhor do que... porque a gente tem vocabulário, a gente tem repertório. A gente consegue estruturar uma frase melhor, né? Eu acho que a gente tem que ter alguma vantagem em ser velho. Mas isso é porque foi tudo muito mais fácil para eles, muito né? Fácil. Na nossa época a gente tinha que buscar, tinha que aprender mesmo. Tinha jeito. Você ia fazer um trabalho de escola, João, eu não sei você, eu ia na Barça. Eu também. Enciclopédia Barça, que você tinha que procurar verbete por verbete, aquilo ali, e copiar, e não sei o quê, porque você não tinha Barça em casa, né? Você ia na biblioteca da escola. Datilografia naquelas maquininhas. Com aquelas maquininhas. Olivetti. Eu fiz meu curso de datilografia por correspondência. Não vou falar a idade. Cidadão. Então, assim, pivotar para você é uma mudança radical. É você mudar radical. É você estar indo numa direção e, de repente, ou para o bem ou para o mal. E muitas vezes, João, eu te digo que assim, a minha principal pivotada, que foi essa de mudar de carreira, eu fui fazer esse mestrado em Nova York e eu, sem querer lá, completamente sem querer, eu caí numa matéria onde o professor falava muito de franquia. Porque já tinha franquia na época. Já tinha lá, né? Aqui não tinha nada, ou quase nada. Você como advogado, cara, isso é um nicho, isso né? É um nicho, porque como eu lia sobre marketing, o conceito nicho de mercado estava na minha cabeça. E eu já fui fazer um mestrado pensando no seguinte, eu preciso achar um nicho, senão eu vou ser mais um. João, meu número de registro na Ordem dos Advogados no estado de São Paulo é 52 mil e alguma coisa. Quer dizer, antes de mim, só no estado de São Paulo já tinha mais de 52 mil advogados. Eu ia ser mais um, porra. Se formam quantos advogados? Hoje eu nem sei em que número tá. Deve estar no 400 mil, 500 mil. Quer dizer, tem advogado de montão, eu ia ser mais um. E isso me incomodava. Ser mais um me incomodava. Eu dizia o seguinte, eu vou ser um peixe grande num laguinho pequeno, mas eu vou ser um peixe grande. Eu queria ser o número 1 em alguma coisa. Por que? Não me pergunta. Mas você encontrou franquia, vocês é isso. Né? É isso aqui. Tinha noções de marketing, a franquia tem muito uma pegada de vendas, marketing, e aí você aprofundou esse assunto. Eu fui atrás disso aí e acabei voltando para o Brasil, só que eu voltei para cá no final da década de 70, foi em 78, quando não existia quase franquia nenhuma aqui, então eu queria ser advogado especializado em franquia, mas não tinha cliente. Não tinha cliente. Então, raciocínio mais tortuoso do mundo, eu criei uma consultoria para gerar clientes para o meu escritório de advocacia. Olha que raciocínio imbecil. Na verdade, construí uma empresa de educação para formar clientes. Para formar gente, e comecei a levar a gente para fazer visita de benchmarking nos franqueadores. Eu acabei, eu não estava sozinho, tinha meia dúzia de malucos junto comigo, mas a gente acabou criando um mercado que não existia. Você bebeu da água limpa, mas foi muito trabalhoso fazer isso. Deu um trabalho do cão. Qual foi a primeira franquia que você lembra que você trabalhou? A primeira que a gente trabalhou para reformatar ela foi o IASG. Na verdade, para reformatar, porque ela já existia, mas ela foi sendo criada sem sequer a percepção de que aquilo era uma franquia. Era o seguinte, o professor fazia carreira lá dentro, virava, como é que chama? Coordenador pedagógico, alguma coisa assim, ele não tinha mais para onde subir. Aí dava uma franquia para ele. E o empreendedor, que era o dono lá, falava assim, por que você não abre uma escola IASG? Abre, mas vai lá e abre. Não tinha contrato, não tinha treinamento. Você sabe tudo, você aprendeu, você trabalha aqui dentro, vai lá e abre, usa a nossa marca e faz o seguinte, os livros você tem que comprar da gente. Ele já tinha, pelo menos o livro ele tinha, né? Ele tinha editora, então ele tinha um livro. Mas era isso, então nasceu aquilo desse jeito.
E depois, quando o filho dele assumiu, que era o Ricardo Young, que depois foi vereador aqui em São Paulo, foi candidato ao Senado, somos super amigos até hoje, mas o Ricardo, quando assumiu aquilo, resolveu passar limpo. E aí chamou os 2 malucos que existiam, que tinham feito 2 seminários e lido 3 livros. Quer dizer, a gente não é que a gente tivesse experiência nenhuma, mas o pouco que a gente sabia já era mais do que ele sabia. Eles, ou seja, falou, vocês então, aprenderam juntos. Aprendemos juntos. Desenvolveu E fundamos a Associação Brasileira de Franchising. Então, a partir dali foi a fundação, não foi a consultoria, foi a fundação primeiro. A consultoria primeiro. A associação. Não, a consultoria nasceu primeiro. A consultoria nasceu primeiro. Então você virou empreendedor, saiu de advogado, virou empreendedor. Na verdade, João, assim, por falta de coragem total, eu levei as 2 coisas em paralelo durante uns 4 anos. Olha, cara, quantas pessoas estão aqui assistindo não tem essa coragem também, né? Tem que levar em paralelo. Eu digo que é o melhor caminho, tá, chefe? Eu assim, oriento as pessoas a ficarem com a teoria das 2 canoas. Eu fui com o pé em cada canoa e foi muito interessante, porque assim, o dia que eu resolvi mudar, assim, meu escritório de advocacia ficava no centro, e eu era um advogado bem remunerado, jovem, mas bem sucedido, coisa e tal. E a minha empresa de consultoria ficava numa salinha na Faria Lima. Então você tinha centro Faria Lima, centro Faria Lima. Pô, e um belo dia eu tinha um carrinho velho, tinha quebrado o ar-condicionado, era um verão, era um janeiro, um daqueles calores infernais. Eu trabalhava de paletó e gravata. Porra, eu indo de um ponto, chegou no meio do caminho e falei, eu preciso largar um dos 2, eu não aguento mais isso aqui, eu preciso largar um dos 2. Cheguei em casa à noite, fui conversar com a dona Anice, né? A dona Anice, ali só conhece a dona Anice há 38 anos, né? Mas casados, nós estamos há 38, eu conheço ela, bom, pô, estamos juntos há quase 40, né? E eu cheguei para ela e falei, olha, eu tenho que decidir por um dos 2. E ela foi decidir pelo dinheiro? Ela disse o seguinte, olha, vamos ver o seguinte, o que dá mais dinheiro? Eu falei, a advocacia dá muito mais dinheiro, principalmente nesse momento. Eu falei, e onde está teu coração? É isso. Eu falei, o coração está na franquia, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer da vida. Você acha que um dia isso aqui vai virar um negócio, você vai poder viver disso? Mesmo que seja num padrão de vida mais baixo? Eu falei, eu acho que se eu me dedicar, é isso aqui, o duro está sendo essa coisa de ficar desfocado. Ela falou, então vai atrás do coração, cara. Vamos, eu tô junto. Então, isso foi extremamente importante. Né? Eu tô junto e a gente baixou o padrão de vida. Eu larguei a advocacia em janeiro de 1990. Os mais velhos que estão nos ouvindo aqui talvez lembrem. Em março de 1990, o Collor assumiu e sequestrou a poupança de todo mundo. Eu quase quebrei, cara. Na verdade, eu só não quebrei porque meu sogro, naquela altura, o negócio dele entrava dinheiro de qualquer jeito lá, ele me ajudou. Se ele não tivesse me ajudado, eu tinha que ter voltado com o rabinho entre as pernas para a advocacia, pedindo, pelo amor de Deus, me aceitem de volta. Mas o escritório era de um terceiro, você era um associado, né? Eu era um associado, era um escritório do meu irmão mais velho, com alguns outros sócios, coisa e tal. Mas tinha esse lado, inclusive, do orgulho. Pô, eu vou voltar pedindo pinico, com perdão da expressão. Pô, era muito difícil. Então, assim, eu acho que foi muito importante, João, começar quebrando. Tá. Porque aí eu aprendi Você o seguinte, sentiu na dinheiro dor, né? não aceita desaforo, eu tenho que estruturar um negócio enxuto, sem muita onda, e eu tenho que aprender a vender, porque o único jeito desse negócio parar de pé, como qualquer negócio, é venda. E você era mato alto, né? Você tinha que cortar o mato. Né? Não, era todo mato alto. Não, e eu não sabia vender, cara. Eu não sabia, eu não tinha ideia de como vender. Você tinha lido os livros. Você tinha lido os livros. Mas eu nunca tinha sido treinado para vender alguma coisa. Pô, e aí eu tive que aprender. E João, se alguém que está nos ouvindo aqui quer saber o que tem que fazer, tem que aprender a vender, porque a gente vende o tempo todo. Você não vende só produto ou serviço, você vende ideias, você vende argumentos. Você vende a sua imagem. Você vende a sua imagem, você vende... credibilidade. Assim, a ideia para um cliente de seguir uma determinada linha que você está sugerindo, você está vendendo o tempo inteiro. E aí, então, você se dedicou à consultoria e começou a pegar mais clientes. Como foram essa barreira de começo, de aprendizado, de venda, assim, como é que foi para conseguir os primeiros clientes? Porque o IASE já estava dentro. O começo foi aquela coisa, muita cara de pau. Sozinho muito mais ou com um sócio? Não, eu tinha um sócio naquela altura que ficou os primeiros 8 ou 9 anos de empresa, ficamos juntos, e
acho que ele foi importante para me ensinar a ser cara de pau, porque a gente era muito cara de pau, ia bater na porta mesmo, ia pegar, ia oferecer, e contamos muito com a ajuda do Ricardo Young e do Yazid, que nos indicava, nos referendava, e também o seguinte, como a gente acabou criando a Associação Brasileira de Franchising, numa época que também estava difícil, nós estamos falando aí de plano cruzado, né, estamos falando aí de... foi anterior a eu largar a advocacia, era o governo do Sarney com aquele plano cruzado, que a gente, de repente, dormiu na Índia, acordou na Suíça, né? E depois de uns meses caiu na realidade de que não era nada disso, nós estávamos na Índia mesmo, então despencou de novo. Era um momento de muita carência, parecido com isso que a gente está vivendo, carência de boas notícias, João. E aí, acho que demos muita sorte. A sorte tem ajudado demais na minha vida. Eu digo sempre... Sorte é trabalho, mas assim, é Deus. Mas tem uma figura, eu não sei se é... Você pode, dependendo da sua crença, é Deus, é Alá, é a natureza, é o universo, mas tem alguma força lá que tem o dom de colocar as pessoas certas na hora certa na minha vida. E eu digo, de vez em quando coloco um canalha que é para me ensinar alguma lição que eu não estou aprendendo na boa, ele me ensina na porrada, né? Mas, assim, a gente teve muita sorte naquele momento de haver uma carência de boas notícias e aí a imprensa pegou a franquia como uma boa notícia. Era um jeito do pequeno empreendedor se viabilizar usando o know-how e a marca de alguém mais experiente. Então, a gente teve muita sorte. Teve trabalho duro, carregamos muita pedra em morro acima, mas a gente teve muita sorte. Ou seja, a imprensa impulsionou um pouco a atividade de franquia no Brasil. E não existia redes sociais, não existia internet, não existia. Você dependia disso, né? Você dependia da imprensa tradicional mesmo. Assim. Então, você dependia das Gazetas Mercantil da Vida, Folha de São Paulo, Estadão. Eu vou trazer para os dias de hoje, rapidinho, só para a gente ir e voltar aqui para a história, tá interessante e é importante para embasar toda a tua experiência, né? Eu estava num evento, sei lá, uns 20 dias atrás, em Goiânia, e a grande maioria estava ali para assistir o Caíto Maia. 2.000 pessoas para assistir o Caíto Maia. Era o único cara que ia falar de franquia lá no evento. E eu fiquei impressionado, porque isso eu vi no NPS depois, né? Eu perguntei, que tudo empresário querendo entender de franquia. Sim. Então a gente está num momento de curiosidade sobre o mercado de franquia e de expansão. Isso está acontecendo. Né? Porque, João, houve um período, um momento agora que foi plantado por você lá atrás, por isso que eu estou fazendo esse adendo. Foi plantado pela gente lá atrás, não estava eu sozinho, não, tinha outros juntos. Claro. Mas a gente plantou isso aí e plantou assim. A gente ia, naquela altura, era quase uma missão divina, assim. A gente ia para a faculdade falar de franquia, chamavam para um evento não sei aonde, não pagavam nada, a gente tinha que pagar a passagem do bolso, pagava para ir lá falar de franquia, e aí você chegava e dava um jeito, a única coisa que dizia assim, então tá bom, eu vou até Goiânia fazer uma palestra, me bota em contato com um jornalista local aí, para dar uma entrevista que é para, vamos falar do tema, vamos divulgar isso. E agora a gente teve aí, nos últimos 2 anos, um momento em que o empresariado ficou, aquele negócio de polarização política, essa bobajada toda, assim, e o empresariado ficou um pouco temeroso de crescer. E eu não sei o que aconteceu na virada do ano agora, João, todo mundo resolveu tirar os planos da gaveta, um pouco assim, pode estar insatisfeito com o governo que está aí, mas é o governo que está aí, vou fazer a minha parte, que acho que é essa coisa, assim... até a coisa do empreendedor, né? Outro dia eu estava lembrando um bate-papo completo, um tema completamente diferente desse aqui, eu lembrei de uma frase que eu ouvi uma vez do Abílio Diniz. O Abílio era um cara muito religioso, muito católico, coisa e tal, e ele diz assim, tudo que eu vou fazer, tudo que eu quero, eu peço a Deus, mas antes de pedir a Deus, eu faço passar por 2 filtros. Primeiro, o que eu vou pedir é justo. O que eu vou pedir, eu não estou sacaneando ninguém, eu não estou atrapalhando a vida de ninguém, o que eu vou pedir é justo. E a segunda coisa, eu estou fazendo a minha parte? Não adianta eu pedir para Deus se eu não fizer a minha parte. Quer dizer, então acho que é essa coisa, João, que a gente, talvez isso como sugestão para quem está nos assistindo, assim, faz a tua parte, não importa qual é o governo que está, não interessa, porque, mas eu não gosto ou não gosto, ele está aí, cara, assim, não tem o que fazer, não perca seu tempo, e isso eu aprendi com a minha mãe, essa lição lá atrás, não perca seu tempo tentando resolver os problemas que não estão ao seu alcance, não está ao seu alcance resolver. Não está no seu controle. Não perde tempo com isso, foca naquilo que você pode fazer.
foca naquilo. Ela dizia sempre assim, não deixa que aquilo que você não consegue fazer impeça você de fazer aquilo que você consegue fazer. Faz o que você consegue, faz o que está ao teu alcance e aí faça o melhor que você puder. Pode. Assim, então é isso aí. Sabe a mãe. Não, e assim, essa coisa que eu estava te falando de saúde, com personal trainer, coisa e tal, pô, eu odeio fazer musculação, João, eu odeio. E faço 3 vezes por semana, mas assim, mas religiosamente eu faço aquilo ali. E aí alguém outro dia me perguntou, e onde é que você arruma motivação? Você não tem motivação nenhuma. Motivação é eu tenho andar de bicicleta, fazer viagem de bicicleta, tomar vinho com os amigos, ir à praia, brincar com as minhas netas. Motivação eu tenho para isso. Aquilo lá eu tenho é disciplina. Então acho que empreendedor, empresário, que não tiver disciplina, tá ferrado, João. Você tem que ter disciplina. E não é só fazer o que gosta. Eu tenho ouvido aí um desses gurus de internet, só faça o que você gosta. Quem só faz o que gosta é criancinha pequena, cara. Exato. Adulto faz o que é preciso fazer para chegar no seu objetivo. E se ele tiver um objetivo, é isso que eu ia falar. A questão, tem que ter um objetivo. A questão é o objetivo também, Tem né? que ter um objetivo. Primeiro, você sabia onde você queria ganhar dinheiro com isso, você queria dar certa consultoria, você queria implantar a franquia no Brasil e conseguiu. E aí hoje você fazer o que gosta, mas foi porque você fez muita coisa que não gostava. Né? Mas você tinha um destino, você tinha uma origem, você tinha um objetivo. E tinha disciplina para fazer o que era chato, mas era essencial para chegar lá. Por exemplo, eu odeio olhar planilha, mas tu tem que olhar. Pô. Tem que olhar. Meu business é tem isso. Que olhar. Para investir em alguém, eu preciso olhar o número. Não, tem coisas no meu trabalho que eu amo fazer e tem coisa que eu detesto fazer. Essa pergunta que eu vou te fazer, acho que você já ouviu ela 538 mil vezes, mas eu preciso, porque tem gente aqui, e esse evento me alertou para isso. Como tem gente que não sabe o que é franqueável ou não é franqueável. Como o cara acha que ele monta lá uma farmácia, já pode franquear a farmácia. Né? Então, assim, é preciso desmistificar ainda mais isso. Ainda mais agora, com a rapidez da informação, né? Que todo mundo tem acesso a tudo. Né? Esse programa passa em todos os canais digitais. Então, caramba, todo negócio que é uma empresa, que tem um certo modelo, uma marca bonita e tal, pode ser franqueado? João, em princípio, todo negócio pode ser franqueado. Evidentemente, ele tem que preencher alguns requisitos. Esse negócio que você estava citando, por exemplo, eu conheço gente que sai, monta um negócio, monta uma farmácia, monta um negócio de biscoito, coisa e tal, e 2 meses depois já quer sair franqueando. Porque hoje em dia tem essa coisa da pressa também, a velocidade. Preciso crescer, porque eu preciso atrair um investidor, porque eu preciso vender isso aqui, porque eu preciso fazer o exit disso aqui. Primeira coisa, faz um negócio decente, que você está resolvendo o problema de alguém, porque uma coisa que eu insisto muito é todo negócio nasce de um problema. Só existe negócio se alguém tiver um problema para ser resolvido. Porque o que você faz com o negócio? Você resolve o problema de alguém. Esse não pode ser alguém, tem que ser alguém, tem que ser uma quantidade de gente num volume razoável que tem o mesmo problema e que tenha a grana e disposição para pagar pela solução que você tem para oferecer. Todo negócio, para mim, nasce da existência de um problema. Por isso é que eu não entendo gente que reclama de problema. Estou com problema. Você está com problema? Será que não tem mais ninguém com esse problema também? Que, de repente, se você achar uma solução para ele, você pode vender essa solução para alguém. Você ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros, pô. É isso aí. Agora, quando você fala de ter gente para comprar, é saber se tem mercado, né? É isso aí. No sentido de mercado. Você tem que, não adianta eu achar uma solução que eu vou vender para um cara, a não ser que eu consiga vender por 10 bilhões essa solução. Mas para que franquear? Né? Aí não faz sentido nenhum franquear. Então, todo negócio, em princípio, é franqueável. Tem negócios que já nascem para ser franqueados. Eu posso citar marcas aqui. Assim, pode falar. Por exemplo, uma empresa que eu conheço muito por dentro, até porque meu filho é um dos sócios, é um sócio michuritário lá dentro, que é a Oakberry de açaí. Ela nasceu para ser franqueada. No dia da inauguração... A estratégia foi essa? Já foi essa. Assim, o dia da inauguração do primeiro quiosque, que foi num shopping aqui de São Paulo, estava na inauguração, estava eu, minha mulher e mais meia dúzia de pessoas, não tinha grande evento, era aquilo ali. E o Georgios, que é o cérebro por trás, é o criador do negócio, o que concebeu a Oakberry, ele me chamou de lado e falou, e aí, tio, o que você achou desse negócio? Eu falei, pô, achei, tá bonito, tá bacana, o produto tá legal, pô. Ele falou, legal, tua opinião é muito importante porque você está olhando para a unidade piloto de uma rede de 100 franquias. Daqui a 2 anos nós vamos ter 100 franquias iguais a essa funcionando. Então, ele já concebeu daquele jeito. Ele estava errado porque 2 anos depois ele não tinha 100, ele tinha mais de 200. Né? Mas assim,
Ele já concebeu, a marca foi escolhida para ser internacional, para ser pronunciável em qualquer língua, a identidade visual para remeter à floresta amazônica. Ou seja, ele pensou o negócio estrategicamente para crescer, para expandir através do modelo de franquia. E eu ainda perguntei para ele, falei, Jorge, a tua ideia, isso algum tempo depois, eu perguntei, tua ideia realmente é virar internacional? Ele falou, não, é virar global. É diferente. Já nasceu para ser global. Pelo modelo de franquia. Eles têm algumas unidades próprias, poucas no Brasil e poucas no mundo, assim, flagships instaladas lá em Venice, na Califórnia, tem uma flagship, em Mykonos, na Grécia, tem uma flagship. Sim, são poucas flagships próprias no mundo. O resto é tudo master franquia e franquia. Inclusive, seu filho cuida da de Portugal. Meu filho é master franqueado em Portugal, chegou lá com a ideia de implantar, quem sabe, o grande objetivo, chegar a 20 lojas, já está com 38 ou 39 e crescendo. E o céu é o limite, ainda tem espaço. Mas me fala uma coisa, quando o Jorge lá, que falou que ele ter 100 franquias, ele com certeza, ele sabe hoje onde ele quer chegar. Sabe. Sabe. Porque um visionário, ele é assim. Sabe. Um visionário vê o que ninguém está vendo. Sabe. Né? Então o cara sabe onde ele é, um IPO, não sei se dá para fazer uma franquia do IPO e tá? Então talvez um IPO, talvez esse vai ser um dos caminhos. Pois ele deve ser muito assediado por fundos, sim, né? Ele já tem fundos. Ele abriu capital. Não, abriu capital não. Ele admitiu alguns sócios até para comprar fábricas. Hoje eles produzem a própria pasta, coisa e tal. Até para aumentar e fazer o ecossistema. Não, e avançar na cadeia de valor. Já avançaram para frente, agora estão avançando para trás, né? Para estratégia, para parte essa coisa de olhar. Mas assim, voltando à tua pergunta, em princípio, todo negócio é franqueável, desde que você tenha um mínimo de experiência naquele negócio, você tem que conhecer as variáveis que determinam o sucesso ou o fracasso do negócio. Então, é muito difícil que você, com 2 meses operando a tua empresa de biscoitos, você já saiba o que dá certo, o que não dá certo. Você está aprendendo. Aquilo ali é um aprendizado. Mesmo que você tenha o apoio de gente mais experiente, é melhor você ir com mais calma, realmente consolidar aquele know-how, já começar meio que a codificar aquele know-how, manualizar aquilo ali, você começar a tomar nota, e hoje em dia, como você tem softwares que permitem, começar a identificar se eu mexer nisso, qual é o impacto que tem, você começar a olhar aquilo de uma maneira um pouco mais estratégica, em termos de eficiência, de eficiência, coisa e tal. Que ponteiro eu mudo aqui. E lembrar o seguinte, o que você está franqueando, tem muita gente que acha, não, eu vou franquear a minha marca. Não é a marca. A marca é um modelo de negócio. É como é que eu instalo o negócio, como é que eu opero, como é que eu administro, como é que eu compro, qual é o melhor equipamento para colocar, qual é o melhor tipo de localização, quantas pessoas eu preciso ter, e na hora do almoço eu preciso ter 2 ou eu posso ter um turno que termina e começa, e como é que faz no fim de semana, e aí aumenta o volume, eu preciso ter um funcionário extra. É você realmente entender o modelo de negócio como um todo, o que determina o sucesso ou o fracasso daquele negócio, porque é isso que você vai franquear. A marca é um acessório importantíssimo, mas é um acessório, é um carimbão lá. Mas o que está por trás, eu digo sempre assim, tanto que é muito comum a gente ver, João, as pessoas verem negócio na rua e vai no shopping ver um negócio e copia aquele negócio. Né? Outro dia eu estava conversando com um cara assim, já veio um sujeito aqui, já veio umas 3, 4 vezes e eu percebo ele tomando nota, ele tirando foto disfarçado. É óbvio que ele está copiando o meu negócio. Mal sabe ele o que tem por trás daqui. O que tem por trás. Todo negócio, João, e você já viveu isso 1 milhão de vezes, você investe em milhares de empresas. A parte que você enxerga é como um iceberg. A parte que você enxerga é aquilo que está acima da linha d'água, é um pedacinho minúsculo. O grosso do iceberg está debaixo d'água e você não está vendo. E tem muito trabalho embaixo. Muita coisa. Não, e muitos erros cometidos. Eu não conheço nenhum empresário bem-sucedido que não tenha dado com a cabeça na parede meia dúzia de vezes. Exatamente. É claro que não tenha até tido vontade de desistir. Eu confesso para você que várias vezes tive vontade de desistir. E vários empresários grandes para quem eu trabalho já tiveram que se levantar do chão puxando pelos próprios cabelos. Porque achar que o sucesso é uma coisa, é uma linha ascendente. Isso é lindo de ver, é bonito de contar, mas não é assim que a vida mas acontece. Hoje tem uma vantagem que tem consultorias como a sua. Hoje tem vantagem de ter informação como
como essa. Né? Então, o empresário, ele erra se ele quiser, porque ele não precisa cometer os erros verdade. dele, pode cometer com o erro dos outros. Verdade, Na verdade, então, é assim, eu verdade. acho que às vezes... Eu atendi um tempo atrás um empresário que foi indicado para mim pelo Miguel Kriegsner, que é o fundador do Boticário, e pelo Arthur, que é o atual CEO, o Arthur Grimbaum. Os dois me indicaram um cliente, e ele disse que ele foi conversar com o Miguel, ele é muito amigo do Miguel, foi conversar e falou: Miguel, como é que você fez franquia aí? Porque eu estou pensando em fazer franquia do meu negócio. Miguel disse: primeira coisa, está pensando em fazer franquia? Liga para o Xerto. Vai lá para mas Miguel, mas você contratou o Xerto quando você começou? Ele falou: não contratei porque não existia. Só que no meu tempo dava para cometer erros, porque as coisas aconteciam mais lentamente. Eu cometi muito erro que eu não teria cometido se eu tivesse sido bem orientado. Exato. Mas naquele tempo dava. Hoje não dá. Hoje você não vai ter chance. Se você e é muito rápido, né? cometer um erro, pode ser fatal. É muito rápido. Agora, tem uma outra coisa, eu vou já te perguntar as vantagens e a desvantagem de franquear um negócio, mas tem uma coisa que me incomoda, é quando eu ouço um empresário dizer assim: se eu fizer um modelo franquia, eu vou receber muito dinheiro antecipado. Ou seja, ele faz pelo dinheiro para poder vender lá o Ctrl-C, Ctrl-V daquela loja lá. Né? Isso é um erro gigantesco, porque vai ficar muito mais caro depois, né? Não, e uma coisa importante, acho que você que está aí assistindo, ouvindo a gente, é assim, eu já fui procurado por muita gente assim: o meu negócio está indo mal, então eu vou franquear para conseguir fazer caixa, porque eu preciso fazer dinheiro para recuperar o negócio. Só para lembrar, pessoal, é porque uma franquia, você vende aquele modelo para um outro empresário no outro local para ele montar lá, para ele fazer uma loja igual. Ele vai fazer um clonezinho. Um clonezinho lá. Então, isso, a pessoa que comprou, só para explicar o básico, a pessoa que comprou, ela paga ao dono da marca um valor lá chama de royalty. Não, royalty não, chama de taxa de franquia. Você tem uma taxa inicial, taxa de franquia, taxa de setup, isso aí, mas é um valor inicial que você paga 30, 40, 60, 80, 100 mil reais para ter o direito de instalar aquele negócio. Você paga para ter o direito de instalar, para receber todo o know-how inicial. Depois que o negócio começa a funcionar, normalmente você vai pagar um royalty, que é um percentual do teu faturamento mensal, para poder continuar usando a marca, para poder continuar recebendo know-how, suporte, orientação, consultoria de campo, etc, etc, etc. E também é muito comum você pagar uma taxa uma contribuição para um fundo de marketing da rede, que é para divulgar aquilo. Então, normalmente você paga uma taxa de franquia que você paga uma vez só, um pedágio que você paga para entrar na franquia, e depois você paga um royalty e uma taxa para o fundo de marketing de manutenção daquilo ali. Então, tem empresário que pensa o seguinte: eu vou vender 100 franquias, cobrando 100 mil reais. 100 mil reais cada um. Eu vou botar um bi no bolso e aí eu vou ficar bonito. Começa que é uma ilusão, porque boa parte desse 1 bi você vai gastar com advogado, com deslocamento, com supervisão do negócio, com treinamento. Se não der certo, com processo judicial, devolução de dinheiro. Então, assim, não é que você não vai gastar tudo, mas você vai gastar uma parte daquilo ali. Então, começa que não é um dinheiro líquido, né, aquilo ali. E segunda coisa, não é por aí. O grosso do dinheiro não está nesse pedágio inicial. O grosso do dinheiro está no recorrente, está no royalty. Tá no royalty. E muitas vezes, além do royalty, você tem, se você fornece produtos para o seu franqueado, você tem uma margem nos produtos que você fornece. Então, o Boticário fornece os cosméticos, perfumes, etc, etc. A Oakberry fornece a pasta de açaí, os complementos, os toppings, coisa e tal. A Arezzo fornece o sapato e outras coisas. Então, por aí vai. Então, você tem várias formas de ganhar dinheiro, mas o que realmente dá dinheiro é esse recorrente, é o ongoing, é aquilo que vem depois que o cara inaugurou a franquia, não o que vem antes. Até porque, para você montar uma franquia, o especialista aqui é o Xerto, mas eu convivo também com empresários que montaram, que querem montar, né? Esse dinheiro da franquia, ele é para estruturar o próprio negócio. Da franqueadora, para poder fazer a coisa acontecer, para poder aumentar o faturamento de quem comprou a franquia. Não, João, e dá trabalho, e assim, a franqueadora tem que ter uma equipe interna, um time de gente boa você sabe que custa caro, precisa ter investimento em tecnologia, tem que se atualizar continuamente. Hoje em dia, você é o rei da tecnologia aqui, você entende.
Pô, tecnologia é uma coisa que está evoluindo o tempo inteiro. Aquilo que funcionava, que era maravilhoso o ano passado, esse ano está superado. Já E você outra tem coisa. que começar a pensar a tal da inteligência artificial chegando hoje em dia. Que a gente fala em inteligência artificial, todo mundo pensa no ChatGPT, que é uma das soluções de inteligência artificial. Eu outro dia estava consultando aí uma biblioteca tem mais de 10 mil sistemas de inteligência artificial, cada um para uma coisa específica, cada um fazendo alguns concorrentes do ChatGPT, a grande maioria fazendo coisas completamente diferentes. Fazendo coisas loucas. Anteontem mesmo, o Pierre, nosso amigo Pierre Schurman, Sim. Pierre Schurman disse assim, botou no ChatGPT, quem é o João Kepler? Aí saiu a resposta em inglês. Aí ele disse assim, beleza, então faz uma música com o que você disse que ele era. Aí o ChatGPT fez fez um refrão lá, sei lá o quê. Aí ele pegou, ChatGPT, qual é o prompt, a ferramenta que faz a música? Aí deu lá o nome que eu não me lembro. Ele pegou, copiou, levou pra lá, pra aquele prompt e fez uma música em ritmo bossa nova, por favor. Fez a música do João Kepler. Que me mandou, vou te mandar. O tema do João Kepler. O tema do João Kepler. Olha que loucura. Assim, ó, sensacional. Assim, cadê a produtora? É sensacional. Não. Cadê o roteirista? Cadê o compositor? Eu tenho dentro da consultoria, nós temos lá uma área de vídeo que eu criei há uns 4 ou 5 anos, coisa e tal. E tem lá a moça que é a responsável pela equipe, é uma equipezinha pequena, 4, 5 pessoas, sei lá. Mas a pessoa que é responsável pela equipe é muito jovem, ela também é roteirista, e ela fez faculdade, coisa e tal. Blá, blá, blá. E outro dia eu sugeri para ela usou o ChatGPT para montar o roteiro de um videozinho institucional que nós estávamos fazendo. Ela voltou para mim e falou, chefe, perdi o emprego, cara. Ele faz muito melhor do que eu. Eu falei, faz bem porque você soube o que pedir. É porque é isso. João, meu primeiro... Uma das vantagens de ser velho, são pouquíssimas, mas uma das vantagens é que eu vi muita coisa já, né? Eu vivi muita coisa. E meu primeiro contato com informática, não chamava nem informática, eles chamavam de... Como é que era? Cérebro eletrônico, assim que chamava. Eu fui fazer um estágio num banco em Nova York, eu tinha 23 anos de idade, alguma coisa assim. Eu fui fazer estágio lá na área internacional do banco. Um belo dia vem o chefe e fala assim, olha, amanhã os jovens aí, vocês venham todos de casaco, porque você, um verão do cão, eu falei, de casaco. Não, venha de casaco, porque vocês vão na área do cérebro eletrônico. O cérebro eletrônico nada mais é do que um andar do banco inteiro, era um computador que provavelmente tinha menos capacidade de processamento do que o meu iPhone 14 aqui, mas era um andar inteiro, né? E veio o diretor daquela área, que era o único diretor daquele banco que não usava terno cinza ou azul marinho, né? Ele tinha uma camisa xadrez de lenhador, um cabelo desse tamanho, barba, um óculos redondo, uma bota daquela da Timberland de lenhador também, a figura completa, a última coisa que você esperava encontrar num banco na Park Avenue, e ele era diretor daquela área. Ele foi, pegou um flip chart lá, escreveu bem grande, SISO. Virou para a gente e falou assim, vocês aí que trabalham nas outras áreas, não adianta eu explicar para vocês como isso aqui funciona, porque vocês não vão ser capazes de entender mesmo. Isso aqui chamam de cérebro eletrônico, não é um cérebro, é burro feito uma porta, mas é muito CDF isso aqui. Este equipamento monstruoso, ele vai fazer exatamente o que você mandar com as informações que você colocar dentro dele. Então vocês têm que lembrar, é isso aqui, quando vocês mandarem alguma coisa para nós, lembrem, SISO. Algum levanta a mão, o que quer dizer SISO? Shit in, shit out. Se você colocar caca dentro, vai sair caca. Vai sair caca. E você quer saber? Isso até hoje continua sendo verdadeiro. Se você inclusive colocar caca no ChatGPT, vai sair caca. Se você fizer uma pergunta imbecil, vai sair uma resposta imbecil. Se fizer uma pergunta truncada, vai sair uma resposta truncada. Então, assim... Eu acho que a base continua a mesma, você tem que saber o que perguntar. Aliás, eu acho que essa é a grande vantagem de ser consultor, é que a gente não tem que saber as respostas, João, a gente tem que saber fazer perguntas. Eu digo, um bom mentor, um bom consultor é aquele cara que faz pergunta. Bom, vou fazer um bate-bola rápido sobre franquia, para a gente poder pular o assunto, para a gente... Eu tenho outras coisas para perguntar para você, cheio de curiosidade. Então, me fala aí, quais são as vantagens e desvantagens de empreender com uma franquia, ou seja, comprar uma franquia? Tá, eu acho que a grande vantagem de você... Para quem vai comprar. Para quem vai comprar, para o franqueado, né, que é aquele que vai investir numa franquia. A grande vantagem é você adquirir a experiência de alguém.
Eu me lembro de uma propaganda, um anúncio da 7-Eleven, que é a maior rede de franquias, a que mais cresce no mundo, a maior rede de franquias Até do mundo. hoje é 7-Eleven. São lojas de conveniência. Uhum. O ano retrasado teve aqui um vice-presidente deles que me contou que naquela altura eles estavam abrindo uma loja nova a cada 1h40. Uau. Em algum lugar do mundo, a cada 1h40 abria uma loja. Mas esse anúncio da 7-Eleven é a foto de um jovem de blazer, com uma prancheta na mão, na frente de uma loja 7-Eleven. Está na cara que ele é o dono daquela loja, ele é jovem, ele está super otimista, e o título dizia o seguinte: é o primeiro dia dele nesse negócio. E ele tem 72 anos de experiência. Então, basicamente é isso. Você entra num negócio no qual, no primeiro dia, você já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de experiência. Você tem a experiência não só do franqueador, mas a experiência da rede inteira que já se formou. Você é mais um franqueado ali e você pode perguntar para os outros, você pode questionar os outros, você pode aprender com os outros. Tem muita troca. O sistema de franquia é um sistema que se retroalimenta com os próprios franqueados. Agora, como é que você faz isso? Como é que você faz para escolher? Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é se informar. Informação é tudo. Então, e não adianta ser preguiçoso. Tem muita informação, você tem que escolher em quais canais você vai, porque tem muita bobagem, tem muita fake news, tem muita idiotice, tem gente falando muita bobagem, tem muito guru de internet falando besteira mesmo. Então, você tem que saber onde você vai se informar. Não, dá uma dica. Você tem, por exemplo, os sites da Associação Brasileira de Franchise. Aquilo é sério. Aquilo é bastante sério. Você tem algumas publicações aí, revistas, jornais, que publicam colunas frequentes sobre franquia. Ali costuma ter informação boa. Você tem bons podcasts falando de franquia. Então você tem muito. E você tem, dentro do site da Associação Brasileira de Franchise, por exemplo, você tem lá a lista das empresas franqueadoras, as empresas que estão oferecendo franquia. Então você pode separar por segmento, você pode fazer a procura por volume de investimento que você quer fazer, etc, etc. Então, primeira coisa é você se informar, até você dizer, pô, esse ramo aqui me interessa, ou esses dois ramos me interessam, coisa e tal. E aí você começa a pesquisar os franqueadores daquele ramo. Agora, tem uma coisa que é fundamental. Você tem que conversar com quem já é franqueado daqueles caras. Boa. Isso é fundamental. Boa. Porque eles são você amanhã. Eles já passaram pelo que você está passando. E é muito engraçado. Ah, mas eles vão me dar informação, você nem acredita quanto. Mas também não vá naquelas indicadas, não. Não. Pelo amor de Deus. Eu digo sempre o seguinte: pega a lista com o franqueador, ele é obrigado a te entregar. Todo franqueador é obrigado a entregar 10 dias, no mínimo, antes de você assinar o contrato ou fazer qualquer pagamento. Ele tem que te entregar um documento chamado Circular de Oferta de Franquia, que a maior parte das pessoas que estão procurando uma franquia tem preguiça de ler, porque é realmente um documento chato. Do mesmo jeito que o João diz que detesta a planilha, mas revira a planilha, debulha a planilha, você tem que pegar aquele troço ali, debulhar, porque ali está a descrição do que de fato aquela franquia é. Porque se ali tiver alguma mentira, o cara pode parar na cadeia. Então, ali tende a ser algo verdadeiro. Porque é uma oferta, né? É uma oferta de franquia, como se fosse uma oferta de ações, uma oferta pública. Aquilo ali é uma oferta. Um dos documentos que tem que estar ali é uma lista dos franqueados com nome, endereço, telefone, e-mail, coisa e tal, e a outra dos franqueados que se desligaram nos últimos 24 meses. Eu conversaria com gente que ainda é franqueado e com gente que já se desligou, que foi franqueado e saiu fora. Por que saiu fora? Vai entender por quê. Mas eu não iria conversar com um, não. Eu iria conversar com 6, 8, 10, porque de repente você pega um que está muito implicado e está pé da vida e fala um monte de bobagem. Que às vezes é do próprio cara. Não né? é verdade. Aquilo... Então, assim, eu acho que você precisa se informar o máximo. E é isso, olha, antigamente existia um slogan da Associação Internacional de Franchise, que aliás também o site tem muita informação útil para quem fala inglês, mas a International Franchise Association, ela tinha lá um slogan que era o seguinte: investigate before investing. Investigue antes de investir. Olha, investigue. O Scherto, ele foi um dos fundadores dessa Associação Brasileira de Franquias, que tem essas informações, quem né? redigiu o estatuto. Exatamente. A ata de fundação foi eu. Fundador, foi conselheiro, enfim. Né? Então, essa é uma primeira observação. Segunda, que o Scherto tem um livro, Como Investir numa Franquia Sem Entrar numa Fria. E esse, inclusive, você pode baixar ele gratuitamente. Olha, Como Investir numa Franquia Sem Entrar numa Fria. Mudaram o nome dele, a minha revelia, ele chama Dicas
práticas para quem quer investir numa mudou? franquia, mas é a mesma coisa, coisa. É Então, uma dicas lista de práticas coisas para quem quer investir numa franquia. Porque, inclusive, ali tem coisas para você analisar o seu próprio perfil. Será que você está pronto para ser franqueado? Será que você está pronto para ser empreendedor? Porque nenhum demérito. Tem gente que não está preparada para ser empreendedor. Tem gente, eu conheço gente querida, que é excelente como executivo dentro de uma grande empresa, mas não é um empreendedor, não é aquele cara que vai resolver tudo. Você faz uma lista de perguntas para um cara, para um interessado, ou o franqueador faz uma lista de perguntas? Normalmente, todo franqueador decente, ele tem faz um uma sistema de entrevista. Não, e tem gente que vai além. João, eu conheço alguns franqueadores que depois da pessoa, homem ou mulher, ter sido aprovada por todo mundo que tem que passar dentro da empresa, são várias fases para aprovação, o CEO chama. Tem um que eu conheço bem, o Jai da Morana e do Ballonnet, Jai Liho, coreano. O Jai faz o seguinte, vem você, sua mulher ou marido, tem filhos adolescentes? Traz também. Quero ter uma reunião com todo mundo. Ele senta e fala assim, ó, seguinte, mamãe vai virar franqueada, acabou a ida para o Guarujá no fim de semana, vocês estão entendendo? Assim, durante uns 2 anos ela não vai conseguir. Você, marido, está preparado? Porque você vai chegar em casa, não vai estar tudo arrumadinho, não vai estar, porque ela vai estar dedicada ao negócio. Franquia trabalho. E assim, ele fala, se vocês não apoiarem, eu não deixo ela assinar o contrato. Eu não quero destruir uma família. Boa. A Carla Sarni, da Sorridência, do Grupo Ornatos, coisa e tal, que é sensacional. A Carla diz o seguinte, olha, por trás de um franqueado, você tem um CPF, que é uma pessoa física, mas por trás dessa pessoa física tem uma entidade que deve ser respeitada e preservada, que é a família. Você não pode brincar com dinheiro, nem com o tempo, nem com a energia, nem com as esperanças dos outros. Você tem que saber que você... Ela até diz o seguinte, muitas vezes você vai vender uma franquia agora e vai faturar dinheiro para comprar um carro novo, e daqui a 10 anos isso vai te custar 500 carros. Assim, sabe? Cheto, o que você está falando é muito importante. Recentemente, só fazer uma contribuição nessa história dessa busca, né? Recentemente, uma startup ela me mostrou as perguntas que geralmente esses franqueadores fazem para os seus franqueados. Ela conversando comigo e me mostrou no Google as perguntas que fazem ao Google, que pessoas que querem comprar franquia, investir, ser um empreendedor de uma franquia, que eram muitas perguntas, eram várias frases, várias perguntas. Ele disse assim, João, juntei tudo isso daqui, fui no site da BF, peguei todas as COF, sei lá o que, sei lá o que tem, os termos que você... As informações, juntei tudo isso aqui numa inteligência artificial. E conforme a pergunta, o cara preenche um formulário e conforme a resposta, ele não é que ele vai dizer a melhor é essa, mas ele dá 5, 6 opções. 6 opções daquilo. Ou até diz, olha, melhor você não entrar nesse negócio. Ou nessa aqui não é para você. Ele fala, essa aqui praia não é sua. Ele fala, inclusive, essa praia não é sua, não dá nenhum resultado. Eu achei aquilo muito bacana porque é uma dor. O nome do negócio é Franquia Já. Olha, franquiajá.com.br. Eu conversei já com ele. Pois é, o rapaz está começando, inclusive, ele está usando muita inteligência artificial para isso e tal, está melhorando as perguntas e está aprimorando o resultado, só que ele não ganha dinheiro com isso. Ele não está indicando, ó, tem que ser essa ou aquela. Sim. Ele dá 3, 5, 6 opções e o cara decide. E o cara decide o quê? Clica aqui e fala com o franqueador. Sacou? Então, eu achei aquela ideia... É muito sensacional. É sensato, legal. Inclusive. Porque... Não, é muito sensato. Porque, João, não é toda franquia que é para qualquer pessoa. Por exemplo, eu não poderia ser franqueado de uma operação de fast food, por exemplo. Aquilo não é para mim. É um bom negócio, é um excelente negócio. Financeiramente falando. Eu poderia ser um investidor. Naquilo, mas eu ali, operador, atrás do balcão, como em muitos casos tem que ser, você vai pegar uma franquia do Habib's, você tem que ser operador. Você pode ter alguns investidores por trás, mas tem um sócio que é o operador. Isso é uma pergunta interessante. Existe alguma franquia que você pode ser só investidor? Olha, por exemplo, no Habib's é muito comum você ter dentro de uma loja, você ter 4, 5 investidores que puseram dinheiro e você tem um operador. A relação do Habib's é com esse operador. A relação é com o operador. Eu não quero saber como você se financiou. Então não tem um contrato. Minha relação com é com você. Não. E ele aloca a relação vocês são sócios dessa empresa, eu não quero saber quem trabalha. Este cara é o meu contato aqui dentro, é dele que eu vou cobrar, é com ele que eu vou conversar, ele é que eu vou treinar. Assim, onde vocês querem entrar na operação, também ótimo, entre. Mas então você deixa de ser só investidor e vem aqui colocar... Então esse modelo é um side, não um side. É um negócio... Assim, eu inclusive conheço, tenho alguns amigos que investem em franquias do Habib's e outras franquias, e que o cara, em vez de colocar
2 ou 3 milhões numa única franquia, ele prefere colocar R$200 mil em 10 ou 15 franquias diferentes. Acho que é um jeito de diluir risco. A gente hoje, inclusive, tem essa oportunidade de diversificar nossos investimentos através, inclusive, dessas lojas, que eu acho que é muito interessante. Mas aí é um outro business que alguns gestores de franquia podem fazer. Criar um fundo diversificado, como a gente tem lá na Bolsa, por exemplo, o Impulso. Aqui no Brasil ainda tem muito pouco, até porque o mercado aqui ainda tem muito para amadurecer, mas se você pega o mercado de capitais, inclusive, mas se você pegar o mercado americano, você tem franqueados lá, franqueado, não é franqueador, não é o dono da marca, é o cara que é franqueado. Franqueado, o cara abre a cota dele. E o cara opera 700 Burger King da vida, 200... Então ele abre cota. E aí o que ele faz? Tem empresa de private equity investindo nesses caras, botando dinheiro, porque o cara é um excelente operador, a marca é boa e ele é um bom operador. Tem algumas dessas abrindo capital em bolsa. Certo. E o cara a empresa de private equity tem um fundo, pega o dinheiro dos investidores, aloca com a private equity bota nessa marca, bota nesse cara, que tem uma boa marca e vai. Esse cara, ele é franqueado de uma boa marca e ele é um bom operador, é um bom gestor. Os restaurantes dele são lucrativos, então você tem... Aqui ainda tem pouco, aqui a gente ainda tem pouco, João, uma figura que tem muito. Mas aqui tem mais consolidadores, né? Tipo o Semesato, que teve aqui com a gente. Tem, consolidadores que trazem para dentro da sua estrutura, né? E o que já vem aparecendo há alguns anos, você tem aqui a figura cada vez mais frequente do multifranqueado. O que é um multifranqueado? Tem um caso, por exemplo, no Nordeste, em Natal, tem lá uma família, um pai, 2 filhos, coisa e tal. Eles têm 140 ou 150 boticários. Pessoal do Gentil. O Glauber Gentil e a família dele. Traz eles aqui. Ele tem, sei lá, 150, 160 boticários. Ele é um baita de um operador, cara. Se você quer saber, ele opera a loja melhor do que o próprio boticário. Assim, ele é uma fera. E como ele é o maior... Não, tem vários, né? Mas tem alguns com 50, com 40, com 38. Assim, tem vários franqueados. Muito bom. E tem alguns que tem de marcas diferentes. Eu tenho um amigo, por exemplo, ele deve ter hoje umas 40 e poucos franquias, ele focou tudo no ramo de moda. Então ele tem, sei lá, não sei quantas Arezzo, não sei quantas Zering, não sei quantas Puquet, não sei quantas Lingerie, não sei quantas... ou seja, o business dele é moda, e ele diversificou. E em vez de criar a marca dele, ele falou, para que vou criar a marca? Eu uso a marca dos outros. Então, mas tudo isso precisa ser analisado. A sua consultoria vai para isso também, para saber se realmente é isso que o cara precisa, né? Agora, assim... E a gente tem ido muito, João, para expansão, não por franquias, mas por outras formas de expansão, usando as ferramentas do mundo das franquias para gerir a rede. Quer dizer, então, que você já está com outros modelos. Já faz tempo, faz muito tempo. É porque hoje eu tive com o Stanley aqui também. O Stanley ele faz com modelo societário, né? Ele é sócio, ele tem... Então, para alguns, a gente tem sugerido, em algumas situações, um modelo de sócio-operador. Em outros casos, nós temos clientes que usam 3 ou 4 modelos diferentes. E é possível, a legislação permite? Perfeitamente, beleza. Não tem nenhum impeditivo. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, nosso tempo está acabando, mas essa pergunta é importantíssima para ajudar quem está assistindo. Tem franqueado ou franqueadora que está passando por dificuldade. Dificuldade seja financeira, operacional, de gestão. Você pode dizer o que eles podem fazer hoje, na situação de hoje, sem saber muito bem qual é a dificuldade dele, mas seja um franqueador ou um franqueado? Principalmente o franqueado, que eu acho que é mais o caso da gente. Sim, eu acho que acima de tudo é, de novo, se informar, é buscar informação. Uma coisa que eu tenho visto alguns franqueadores até exigirem dos seus franqueados é fazer o Empretec do Sebrae. O Empretec é um curso excelente que não é um curso que não vai te ensinar a gerir, ele vai ensinar você a pensar como empreendedor e, inclusive, descobrir se ser empreendedor é a tua praia ou não é a tua praia. Mas eu estou vendo alguns franqueadores fazendo isso, estou vendo outros franqueadores dando muita gestão, apoio financeiro para os franqueados, não financiamento, consultoria financeira, ajudando o franqueado a estruturar melhor as suas finanças. Porque tem muita gente que não sabe administrar, tem muita gente que não sabe gerir, tem muita gente que tem um monte de loja e não sabe fazer um fluxo de caixa, não sabe medir o desempenho dos seus funcionários, não sabe quais são os indicadores que tem que perseguir. Isso tudo é muito importante e cada vez mais, assim, como gerir um negócio. É gerindo mesmo, é acompanhando. Hoje em dia, dados. Você acompanhar dados, você acompanhar o comportamento do seu consumidor. Eu sou sócio de uma empresica aí que usa inteligência artificial, a Build usa inteligência artificial para detectar o comportamento de compra dos seus clientes e sugerir
ações que você pode adotar para reverter um cliente que está fugindo ou um cliente que parou de comprar ou para aumentar a venda para um determinado tipo de cliente ou um determinado cliente. E hoje em dia você tem dados aí e capacidade de analisar dados infinita. Antigamente, processamento de dados, a gente falava em Big Data, isso era uma coisa que estava ao alcance do Bradesco, do Itaú, do Santander, da Receita Federal. Hoje, com essas ferramentinhas de inteligência artificial, processar dados em grande quantidade, grande velocidade, está ao alcance da hamburgueria da esquina ou da sapataria da esquina. Assim. Não tem mais dificuldade nenhuma. Então, eu acho que, acima de tudo, se informar. Eu começaria fazendo o Empretec, assim, que eu ou acho seja, que é um curso educação, informação, conhecimento, informação, não tem se mágica. desesperar, não é? Não se desesperar. E principalmente, acho que aquilo que eu estava falando antes aqui, a lição da minha mãe, não perca tempo tentando controlar o que você não consegue controlar. Eu tenho visto empresários, amigos meus, em dificuldade, e quando eu vou ver, o cara passa 80% do dia dele nos grupos de WhatsApp, ou descendo o pau no Lula, ou descendo o pau no Bolsonaro, ou descendo o pau nos dois. Não perde tempo com isso, isso não vai levar a nada. Não está sob o teu controle. Você não consegue decidir o que eles vão falar, o que eles vão fazer, se o Alexandre Moraes isso, se não sei quem isso. Não perca seu tempo, foca no seu negócio. Muito bem. Muito bem, você fala que a gente precisa ser 1% melhor a cada dia. É o nosso lema. É o teu nosso lema. Mas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A cada dia, todos os dias. A cada dia, todos os dias. E você tem feito isso na sua vida? Eu tenho procurado fazer, até com as coisas que não... Assim, João, quando começou a pandemia, que eu achei que eu ia ficar sem trabalho, nós íamos ficar com 0 projetos, assim, pô, tive clientes que, para quem nós estamos fazendo 4 projetos, para 4 empresas diferentes, suspenderam tudo, pararam, e eu achei, pronto, nós vamos ficar 6 meses a 1 ano sem nada para fazer aqui, temos um caixa que dá para segurar a gente, mas se a gente apertar um pouco o cinto, a gente consegue, mas eu achei, nós vamos ficar sem nada para fazer e precisamos ocupar a cabeça. E aí eu resolvi voltar a estudar italiano, algo que eu tinha feito 40 e tantos anos atrás, só que 40 e tantos anos atrás eu era advogado de empresas italianas, eu tinha um motivo para estudar italiano. Eu passei a estudar para ocupar meu tempo. Você tem ido muito na Itália, sem nenhum motivo. Não, e assim, e continuo estudando, continuo fazendo aula de italiano. Eu estava no camarim ali esperando me chamarem, eu estava ali fazendo lição de italiano, coisa e tal, e eu procuro aprimorar meu italiano aí, essa linha do 1% todo dia. E me perguntam para quê? Eu falo, por que não, cara? Por que não, cara? Cara, mas uma viagem... O diletantismo é um prazer enorme. A língua liberta. Eu também, sinceramente, eu tenho lido aí que você consegue afastar a demência, o Alzheimer, coisa e tal, você reduz o risco se você aprender uma outra língua, ou um instrumento musical, ou alguma coisa assim. Então, eu acho que assim, nem tudo que você faz na vida tem que ser útil, utilitário. Você pode, de vez em quando, ter nem só de pão vive o homem, como dizia o título do livro lá. Você tem que ter alguma coisa por puro prazer, puro diletantismo. O segredo, então, dessa longevidade, dessa vontade, é fazer coisas novas, é aprender o tempo todo. Aprender o tempo todo. Eu sou sedento, eu sou curioso, eu tenho uma curiosidade infantil e tem uma coisa que eu perdi, faz muito tempo que eu perdi a vergonha, eu faço muita pergunta de criança. Inclusive, pergunta de criança. Sabe qual é a pergunta típica? É por quê e por que não? Em projeto eu faço muito, porque é muito comum você sentar com um cara que é o grande bambambam na área dele. Da cocada preta. Isso aqui não dá para fazer. Eu pergunto, por que não dá? Por que não? E é muito engraçado porque, de repente, ele não tem uma resposta para aquilo. Ninguém questiona. E eu faço pergunta de criança e faço para mim mesmo. Mas você gosta de se chamar de mestre? Não. Por que não? Acho isso pomposo. João, eu não sou o cara vaidoso, cara. Eu não me acho assim. De vez em quando me manda um negócio assim, você é o máximo. Eu falo, cara, desculpa, eu não me sinto com essa bola toda, não. Cara, sabe por quê? Você tem muita experiência embarcada. Mas eu sou um aprendiz. Mas eu acho que eu tenho experiência embarcada porque eu estou o tempo todo aprendendo. Mas é engraçado, quanto mais você estuda algum tema, faz uns 2 anos aí que eu comecei a ler sobre inteligência artificial, eu tenho cada vez mais dúvidas, eu não tenho certezas, eu estou aprendendo, eu preciso aprender. O sábio tem muito mais dúvida do que certeza, todos sabem. Agora, o mestre, para mim, eu não gosto de ser chamado de mestre da startup. Nem professor, nem mestre. Não gosto de mestre, porque mestre é conclusão, é final, é o último degrau. Não tem mais para onde ir. Não tem para onde ir, eu sou um aprendedor, pô, eu quero aprender o tempo todo, então não quero... Eu acho uma coisa sensacional, o Edson Godoy Bueno, fundador da Mil, que já morreu, coisa e tal, mas anos atrás a gente fez um projeto para a Mil,
e o Edson me deu o cartão dele e ele colocava no cartão, ele era o dono, ele era o acionista majoritário, rico para burro, mas no cartão dele estava escrito gerente de treinamento. Era uma coisa assim, você vê, é o cara assim, ele se via com ele, eu tô aqui para formar pessoas, eu tô aqui para abrir horizontes, eu tô aqui para ensinar as pessoas, eu tô aqui para ampliar meus conhecimentos e os dos outros. Eu gostaria de ter essa postura pela vida afora. Cidadão Xerto, a gente poderia ficar horas e horas Seria batendo uma delícia, papo, porque é cara. sempre uma aula, sempre uma inspiração te ouvir. Você é agradável, você é um gentleman, um lorde. Mas a gente aqui no final do Pivotando, a gente tem uma regra que é deixar uma dica para o empreendedor, para o franqueador, para o franqueado, para alguém que quer fazer franquia, enfim, para quem você quiser deixar uma dica poderosa, muita, além do que você já deixou aqui hoje. Mas eu acho que a grande dica que eu posso dar é exatamente você não perder tempo com o que não está no seu controle, aquilo que eu falei agora há pouco, e focar no que realmente interessa. Agora, o João tocou num ponto aqui fundamental durante a nossa conversa, é muito importante você ter objetivos. E eu vou dar um segundo conselho em cima desse, só para complementar. Ter os objetivos por escrito. Escreve seus objetivos, que é para você não esquecer, porque, não, mas está aqui na minha cabeça. Não está nada. Escreve e de vez em quando revisita aquilo. Eu tenho feito uma coisa muito estranha, que é só para mim, eu nunca mostrei para ninguém, mas eu venho escrevendo e venho complementando, e eu leio 2 vezes por ano, no meu aniversário e no Réveillon. Eu leio dicas para uma vida boa, sabe assim? Dicas para a vida inteira boa. Assim. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então eu vou vendo alguns exemplos e eu estou complementando exemplo, o tempo inclusive, todo. que não fazer, né? Do que não fazer, do que deixar de fazer, sabe assim, do que parar de fazer. Gostei, isso é uma ótima sugestão. Eu tenho feito isso, meu aniversário vai ser daqui a alguns dias, é dia de eu reler isso aí de novo. Então, 2 vezes por ano eu releio, e toda vez que eu releio, eu acrescento. Não, e às vezes eu estou na rua, ou estou no carro, pego alguma coisa. Tem um insight. Eu ando com outra dica que eu posso dar para você. Caderno. Eu ando com um caderno e uma caneta no carro, porque as ideias vão vindo e eu vou anotando ali. Eu já parei de acordar, levantar no meio da noite para anotar coisa. Isso eu parei, mas no carro eu estou ali, eu enxergo alguma coisa, eu vejo, eu anoto, e depois eu vou atrás, eu não sei direito o que é, vou pesquisar. Pesquisa, cara, tem tanta informação e tem tanta coisa disponível. Eu acho que o grande, de novo, falamos já aqui, acho que o grande problema é a gente conseguir separar informação boa de informação ruim, mas vai que você acaba aprendendo. Eu acho que é interessante, inclusive, você ouvir 2 lados, 3 lados. Outro dia eu estava falando disso no meu tempo de faculdade, alguns amigos daquela época, a gente saía da faculdade à noite, ia tomar um chopp, alguma coisa, e começava a discutir alguma das questões que tinha visto na aula, coisa e tal, e a gente fazia uma coisa muito interessante. No meio da conversa, eu estava defendendo e o outro estava atacando. A gente trocava de lado. João, que é para ter essa flexibilidade mental. Meu avô me ensinou isso. Meu avô era advogado, macaco velho, e eu lembro que logo no começo da faculdade, não, nem na faculdade eu estava no colegial, mas um debate qualquer que teve no colegial, eu cheguei para ele e falei, vô, o que você acha? Quem está com a razão? Tem o caso assim, 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 mas quem é que você acha que você está com a razão? A pergunta dele para mim foi, de que lado você quer que eu esteja? Porque eu sou capaz de ter argumentos para os 2 lados. Então, acho que essa coisa de saber se colocar no lugar do outro, conseguir enxergar até o teu inimigo, como é que ele pensa, né? Olhar por outras perspectivas e ter empatia, né? E eu vou deixar aqui um ultimíssimo conselho mesmo, chega porque eu falo para burro aqui, mas um que eu aprendi com o Mandic, que morreu no momento do Covid aí, ele não morreu de Covid. Um dos pioneiros da internet, inclusive. Pioneiríssimos, assim, eu fui assinante do BBS, que ele não tinha nem provedor de internet, o BBS era o avô do provedor de internet. E o Mandic um dia me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, assim, se o teu concorrente estiver fazendo alguma coisa muito errada, pelo amor de Deus, não atrapalhe o cara. Então é esse conselho que eu dou para você. Se o seu concorrente estiver fazendo algo muito errado, não atrapalhe o cara não, deixa ele continuar. Deixa ele continuar. Olha, vocês ouviram, Marcelo Xerto, da Xerto Consultoria, autor de 13 livros, um cara, uma inteligência acima da média, um homem brilhante, um consultor maravilhoso, quantas e quantas franquias, acho que perdemos as contas de quantas franquias de marcas famosas o Xerto está por trás, continua por trás de várias delas, vários cases de sucesso, mas é um homem simples, generoso, humilde, sempre disponível a ajudar você, a te servir. Você pode prestar atenção, as pessoas que vêm aqui, que elas são servidoras, elas deixam o ensinamento prático.
né? Todas elas. Tem cara que chega aqui e quer fazer publicidade do seu negócio. Você não. Você quer ensinar, você quer ajudar, você quer servir. Isso é uma grande lição e um grande legado que você deixa na sua vida. Legião de bons serviços prestados, grandes amigos, grande divertimento. Você faz a vida mais feliz. Parabéns a Anice por estar com você em 38 anos. Ela é a principal responsável. Ela faz de mim uma pessoa melhor do que eu de fato sou. Por como é seu aniversário, eu vou te dar um presente do Pivotando. Que bom, que maravilha. Beleza? Adoro ganhar presente. Então, como eu disse, tem um presentinho aqui do Pivotando para você, personalizado, Marcelo. Que delícia, com nome, tudo. Tem a caneca com seu nome, cafezinho especial. Eu já cheguei aqui no camarim, tinha meu nome na porta, eu já me senti quase ator de novela. O SBT trata o nosso convidado muito bem. Você é um gentleman. Seu aniversário, claro, não está, é apenas uma lembrança e essa é uma startup que é chamada LeBlanc, de dados variáveis e de presentes corporativos. Você pode mandar para 2.000 clientes, 3.000 clientes, com o nome deles, personalizar, tudo automático. Que massa. Mais um serviço do mundo da tecnologia a nosso dispor. É isso aí, cara. É isso aí. A tecnologia ajudando cada vez mais. Xertão, obrigado, viu? Eu que te agradeço. E você, agradeço você, gratidão por você ter assistido mais esse episódio do Pivotando, aqui nos estúdios do SBT, transmitido pelos canais digitais do SBT News. E muito feliz de fazer esse programa. É um momento onde eu me divirto muito e aprendo. E é um momento também da gente conseguir estar junto, né? Porque a vida da gente... A gente não consegue estar junto, é um inferno. A correria enorme, né? Nossa agenda é uma loucura. E esse é o momento que eu fico... Eu disse para minha esposa ontem que eu vim gravar, eu disse assim, que eu ia gravar hoje. Eu disse, cara, esse dia é um dia que eu me divirto muito. Eu gosto muito de estar fazendo isso. Então, eu agradeço a você pela audiência, né, e o SBT pela oportunidade. Então, te vejo na próxima semana. Valeu, obrigado, Xerto.